atuação independente, sendo de total responsabilidade de seus idealizadores. Oba, no ar aí, ó, 21h04 aqui na cidade do Rio de Janeiro, Nova Ação Digital, bate-papo cristão na videira verdadeira. Cristo habitará em seu coração, suas raízes se aprofundarão em amor e as manterão fortes. Efésios 3, versículo 17, e a mesa será hoje com o nosso irmão Luiz, evangelista, missionário, da Igreja Metodista em Cascadura, nosso irmão Carlos Salles, Ministério Efraim, e nosso irmão, no tradicional batista, Marcos Miranda, aqui fazendo essa mesa seleta, e o nosso Júlio lá, pentecostal, congregacional, presbiteriano e interdenominacional, recebendo o povo de Deus e todas as denominações. Aleluia. Isso é muito bom. Todas as tribos, raças e nações. Sem discriminação, né? Boa noite, meu irmão Luiz. Deus abençoe, saúde e paz. É com você. Muito boa noite, professor Fernando. Feliz de receber mais uma vez essas palavras. A gente louva a Deus por isso. Nosso irmão Marquinhos, pastor Carlos Salles, irmão Júlio, a você que está conosco aí, que o Senhor nos abençoe. Muito boa noite para você. Ministério Efraim, Leão de Judá, pastor Carlos Salles, ao microfone que está distante da sua presença. Glórias a Deus. Mais uma vez é um prazer, né? Mais uma vez um prazer muito grande nós estarmos juntos. Agradeço ao professor Fernando mais uma vez por essa oportunidade. Nunca mais eu agradeci, né? Então, Amém. Muito obrigado. Que Deus esteja aí nos abençoando nessa noite. Sejam bem-vindos aí o Júlio, Marcos Miranda, seja bem-vindo. Marcos Miranda Music. É isso aí. Seja bem-vindo em nome de Jesus Cristo também. Nosso amado irmão Luiz. Nós temos profetizado aí o novo pastor da Igreja Metodista de Cascadura. A resposta. A gente sabe que Deus tem operado aí. E a gente breve vai ver esse homem aí. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E um abração aí ao nosso amado professor Fernando Lopes, todos os nossos amados irmãos que nos acompanham nessa noite. Que Deus esteja abençoando a todos em nome de Jesus. Júlio, um abração, Júlio. Amém, glória a Deus. Boa noite, meu irmão Marquinhos. Estamos aqui felizes porque estivemos domingo na Igreja Batista ali em Madureira com o pastor Carlos Salles. Nosso irmão Luiz estava lá na Igreja Metodista também com almoço, confraternizando, trabalhando na obra do Senhor. Mas estivemos ali, o Marquinhos louvando e adorando a Deus, naquele púlpito abençoado também. Foi muito bonito, né? Porque a gente pôde receber o alimento espiritual, a palavra de Deus e também os louvores. Boa noite, meu irmão. Olha, é uma alegria. Assim, eu às vezes eu tenho dificuldade até de expressar a minha alegria, né? Eu fiquei vendo aí o pastor Carlos Salles ministrando sobre a tua vida, né? Eu vejo você como um pastor, meu irmão. Mas não um pastor por causa do título apenas. Eu vejo você como alguém que já cuida de pessoas, que não, independente de ter um título ou não, você já exerce esse papel pastoral, né? Quando você ministra sobre a vida das pessoas que estão lá na tua célula, quando você ministra aos nossos corações aqui, como eu sou abençoado, meu irmão. Amém. Às vezes eu olho, eu gosto de qualquer configuração nossa aqui, mas quando eu olho lá que tem um Luizinho na mesa, junto com o pastor Carlos Salles e esse quarteto aqui é seleto, como ele diz, né? Mesa seleta. Saudade aí do pastor Carlos Wesley, em breve nós estaremos juntos. Meu amigo, eu, assim, sem palavras para expressar minha gratidão a você,
por esse espaço que você dá, né? Assim, você sempre me recebeu, nunca me cobrou nada para estar aqui do teu lado, enfim. Sempre foi um entusiasta aí do nosso ministério, divulgando, incentivando. E eu sou grato a Deus por essa oportunidade. Julião, meu amigo, você pilotando essa nave aqui é o melhor que nós temos e eu amo sua vida de verdade. Não, é o melhor de todos. Então, a você que está aí conosco já, ligadinho aqui na Nova Sião Digital, seja pelo nosso canal aqui do YouTube, ou seja pelo Facebook, seja muito bem-vindo. E nós teremos aqui uma noite abençoada em que vamos compartilhar sobre ele, a videira verdadeira, Jesus. Divulga o nosso YouTube Amém. lá no... Na videira verdadeira. Divulga lá o nosso YouTube lá no Kawaii. Nova Sião Digital, para todo mundo conectado com a gente aí no Kawaii. Estamos no Kawaii e no Facebook, né? Kawaii, Facebook. Agora você pode direto pelo YouTube. Isso aí, você pode acompanhar essa live aqui também pelo Nova Sião Digital. youtube.com/@Nova Sião Digital. Você vai acompanhar a gente aqui. Aproveita e já se inscreve, segue, ativa o sininho de notificação para não perder nada na nossa programação aqui, que é sempre incrível. Boa noite, nosso irmão José Vidal, que está assistindo nossa programação, nossa irmã da FATEF também, Ana Maria Ferreira Barbosa, nossa irmã abençoada, obrigado pelo carinho, por essa receptividade, minha esposa também que está assistindo, né? Hoje fez uma sopinha legal, fez aquele latão, né, de 18 litros, serve 200 pessoas nesse frio, né? E a gente pode não comer a pizza, mas a gente retorna lá em casa e come aquela sopa de ervilha que é maravilhoso. O Marquinhos ficou sedento aí por causa da pizza? Não, o negócio da pizza aí realmente mexeu comigo. Eu Comecei. E aconteça. Isso aí. Mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Agora, só que às vezes eu falo em relação à igreja, organismo e institucional, organizacional. O homem, às vezes, atrasa esse movimento de Deus, ou seja, ele, em vez de acelerar esse processo, porque já está definido, escrito lá. Sim. E isso é o ministério. Que Deus abençoe, né? Seja ele pastoral, seja ele evangelista, seja ele, de qualquer forma, ele vai acontecer. Pois não. Só um minutinho, já que a gente está nesse clima, né? Eu fico assim, lisonjeado, fico muito feliz. É o Senhor quem vai fazendo, mas assim, fico feliz. Leva esses elogios a Deus, porque agora é de Deus, eu sou só um instrumento, quero continuar sendo instrumento de Deus. Aleluia. Né? E vamos caminhando. Louva a Deus também pela vida de vocês. Conforme tu falou, né? Eu quase babei com o Marquinhos a primeira vez que o Marquinhos veio aqui. É uma satisfação. Hoje vai ser reprisado na quinta-feira que vem. E obrigado pelo carinho, nossa irmã Maria Gomes não convidou a gente para almoçar na sua casa no domingo. Saiu correndo, né? Saiu correndo, a gente ia convidar ela para almoçar lá na igreja, né, o Marquinhos? Ia pagar o almoço dela. Ia pagar o almoço e tudo, nosso irmão Ferreira e tudo, já tinha encomendado lá na cantina, falei com a cozinheira, mas o que aconteceu? Eles não... Da Dona Rosa para almoçar. Não dá, né, Marquinhos? Tu saiu, poxa, direto, já saiu batido. O Marquinhos disfarçou, pediu licença e ó... Meu pastorzão também está acompanhando aí, Márcio da Silva. Ô, pastor Márcio, Deus abençoe, saúde e paz. Convida ele para vir aqui, pô. Fala para ele ouvir, vai. Convidar o pastor Márcio da Silva para vir aí conosco, marcar um dia aí. Que ao vivo não tem jeito, ao vivo cria o compromisso, né? Já cria logo constrangimento na pessoa, né? Pastor Márcio, ó, não pode recusar ao vivo, né? Vai ficar todo mundo esperando o senhor vir aqui. Convida também nosso irmão Ferreira, nossa irmã Rosa. Sim, sim, Dona Rosa, qualquer dia desse eu vou arrastar ela para vir aqui. Ela e o Vitor, Meu pai trabalha. Meu pai trabalha à noite, esse horário está trabalhando. Pelo menos se ela não quiser falar, pode assistir o programa. Sim, né? Tudo, sim, né? sim. Poxa, O Vitor dá uma palhinha aqui, canta comigo aqui o também. Vitor vai cantar, vamos trazer ele aí. Na videira verdadeira, o Cristo habitará em seu coração, suas raízes se aprofundarão em amor e as manterão fortes. Efésios 3,17. Minha conselheira me ouviu atentamente quando compartilhei sobre a montanha russa emocional após uma semana cheia de estresse. Convidou-me a olhar pela janela as laranjeiras com seus galhos exuberantes balançando ao vento. Mostrando que os troncos não se moviam ao vento, ela explicou: somos um pouco assim.
Quando a vida sopra contra nós de todas as direções, é claro que as nossas emoções vão para cima e para baixo e para o redor. Mas às vezes vivemos como se tivéssemos apenas galhos. O objetivo é ajudá-la a encontrar o seu tronco. Assim mesmo, quando a vida estiver estressante, você não dependerá dos seus galhos e ainda estará segura e estável. Essa imagem ficou gravada em mim e é semelhante àquela que Paulo forneceu aos novos cristãos, lembrando-os do incrível dom de Deus, uma nova vida de enorme propósito e de valor. Paulo compartilhou o seu desejo de que eles se tornassem profundamente enraizados no amor de Cristo, não mais empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. Sozinho é fácil sentir-se inseguro e frágil, atingido por nossos medos e inseguranças. Mas à medida que crescemos em nossa verdadeira identidade em Cristo, podemos experimentar profunda paz com Deus e uns com os outros, nutridos e sustentados pelo poder e pela beleza de Cristo. E aí, meu irmão, a sua identidade em Jesus o encoraja e o fortalece? Jesus ajuda-nos a criar raízes cada vez mais profundas em teu amor. E quando a gente fala na videira verdadeira, eu vou começar esse programa aqui agora, hoje, questionando uma coisa. Você já pensou em desistir? Fala pra gente. Já. Conta pra gente. Olha, muitas vezes a gente passa por lutas, dificuldades, mas eu creio assim, professor Fernando, não há outro caminho, né? Eu já pensei em desistir, já fiquei afastado durante um período, entendeu? E fiquei mais ou menos, parece 1 ano e meio, 2 anos afastado. Foi um período assim muito conturbado, um período muito ruim. E sempre que eu dei esse testemunho aí, a gente muitas vezes na parte da manhã a gente fala assim, não, vai dar tudo certo. Aí quando chega a noite, a gente passa pela prova novamente e a luta, ela é realmente assim, terrível. Eu creio assim que é bom a gente não pensar em desistir nunca e nem dar um passo atrás, porque eu lembro quando nós, criança, nós nadávamos e a pessoa falava assim, se tu for no fundo da lagoa ou fundo da água 2 ou 3 vezes, na terceira tu não volta, tu morre. E é parecido com isso, entendeu? Se a gente deixar o evangelho para voltar, é uma coisa assim terrível. E muitas vezes as pessoas falam, não, assim, é fácil, né? Não é fácil, porque quando Efésios fala a respeito, no capítulo 6, que a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades. Isso é verdade, mas uma verdade assim pura. Também João 10:10 diz que o inimigo, ele anda ao derredor, né? O diabo, o nosso adversário, buscando a quem possa tragar. Ele veio para matar, roubar e destruir. É uma verdade assim tremenda. Hoje de manhã a nossa evangelista Dalva estava conosco lá da Casa de Refúgio, e ela estava falando, uma senhorinha de 75 anos, assembleiana, estava lá, diaconisa da igreja estava lá, na Cracolândia, estava evangelizando, não, estava usando droga, ela estava presa lá na Cracolândia. Então a gente vê que é muito difícil. Nós temos que lutar para não voltar atrás, lutar para não cair, porque para voltar a ter uma vida com Cristo não é quase impossível, é quase impossível. Se não for, se não tiver uma família, se não tiver alguém do teu lado, é praticamente impossível, entendeu? Eu lembro que
O pastor que a gente está junto agora, o pastor Márcio da Silva, ele me estendeu as mãos e falou, não, vem com a gente, estamos juntos. E desde então, nós ficamos juntos, estamos já há praticamente, vai fazer 9 anos. Mas foi assim, um tempo muito difícil, um tempo muito doloroso. Mas a pessoa que está na situação, está realmente nesse lodo aí, a pessoa não percebe que está, entendeu? Não percebe. E fala que está tudo muito bom e tal, mas não está. A situação é terribilíssima, entendeu? Eu não desejo isso para um cachorro. Porque quem experimentou, né, a vida com Cristo sabe que a vida sem Cristo, ela é... Porque é assim, professor Fernando, quer ver? Eu vou entrar em detalhes. Eu saía de manhã e falava assim, não vou tomar uma cachaça, não vou beber uma cerveja, vou estar tranquilo. Aí quando eu voltava do trabalho, aí já passava onde estava aquela turminha, a galera já fazia assim o quê? Ela fazia uma caranguejada, entendeu? Tava lá todo mundo, aí passava um pagava aquela rodada, o outro pagava aquela rodada, e a gente não saía dali, entendeu? Talvez falar, vambora, cada um vai para sua casa. Não, a saideira. E a saideira nunca termina, entendeu? Um faz uma coisa, outro faz outra, e sempre tem alguma coisa, algum argumento, alguma coisa, hoje vai ser siri, hoje vai ser churrasco, hoje vai ser aquilo, vai ser... E é terrível. Eu lembro, professor Fernando, que quando eu estava nessa vida, eu só andava com um pacotão assim, de 4, 5 mil reais no bolso. Não brincava não, era muita grana. E quando a gente vem para Cristo, o inimigo é tão sujo que a gente anda duro, uma situação difícil. A gente passa umas lutas tremendas, né? E a gente tem que perseverar, porque quando nós estamos no mundo, nós não agradamos o inimigo, mas quando nós estamos em Cristo, nós desagradamos a Ele. E muitas vezes as lutas vêm dessa maneira, a gente tem que lutar, a gente tem que orar, a gente tem que clamar, porque é difícil, em todas as áreas é difícil, em todas as áreas. Irmão Luiz, você que de repente também, né, teve outras experiências, chegou até a igreja, né, e hoje você tem um ministério muito bonito lá, né, e tem ali nos Valentes, nós ficamos ali, eu não sei, não me recordo bem, mas foram muitos anos, né, que a gente chorou ali, né, quase 10 anos que a gente ficou ali orando, intercedendo uns pelos outros. A gente começava sempre brigando, mas terminava bem, porque a gente sempre tinha um debate teológico ali, que não era assim não, era mais acirrado, mas era um debate teológico que a gente começava ali e às vezes sobrava 10, 5 minutos para oração, porque o debate não terminava nunca, e o Luiz sempre terminava com a oração, acalmando os ânimos lá. Mas é difícil, né, essa pergunta que eu fiz para ele. Você já quis desistir? Depois de vir para o Evangelho? Sim, depois que você entrou para a igreja. Se já houve altos e baixos, até o ponto de você, né, falar assim, poxa, eu estou aqui, mas não é aquilo que eu estou conseguindo fazer, e perante a Deus você já quis desistir? Não. Ainda, graças a Deus, não passei. Não passou por isso. Até a gente tem aqueles períodos que a gente está um pouquinho desanimado, um pouquinho cansado da correria do dia a dia. E às vezes você não quer ir à igreja, né? Tem esses momentos. Sim. Eu já tive. Não quero ver ninguém hoje, quero ficar na minha aqui quietinho. Até porque o ofício pastoral, eu não sei assim quanto tempo o pastor Carlos foi chamado para o ofício pastoral. O ofício pastoral, ele requer realmente, ele requer muito fôlego, né? O ofício pastoral é mega pesado, muito, pelo pouco que a gente conhece. Então, assim, até porque o pastor Carlos, no caso dele como pastor, é ele que praticamente recebe todas as cargas ali emocionais da congregação. É verdade. E às vezes as coisas não funcionam daquela maneira que a gente acha que deveria funcionar, e aí deve ter um abate mais profundo.
Mas passar por esse momento de querer voltar ou de achar que a decisão de vir para Cristo foi ruim, não. Graças a Deus eu não Não, eu não passei falo por nem a esse... decisão em relação a Cristo, mas você não ter força e você fraquejar e você se afastar até da congregação, do convívio dos irmãos. Não. é? Nesse período de tempo, não. O que eu falei. Tem aqueles dias que você está cansado da correria da semana, aí você quer ficar em casa quietinho na sua, você não quer ter o compromisso de ir à igreja. Mas graças a Deus, as vezes que aconteceram isso, não foi nada além de 1 ou 2 semanas. Não passou já, assim, geralmente não passa desse período, graças a Deus. Então, assim, se eu tiver que afirmar, eu diria que não. Mas a gente sabe que tudo é possível também pra gente que tá nesse... Eu tenho hoje 14 anos, não sei quantos anos o pastor Carlos tem de evangelho. Quase 28 anos. Quer dizer, é o dobro de tempo, é o dobro de experiências, né? Mas foi antes também do pastorado, né? Essa situação toda foi antes do pastorado. Antes, né? Foi antes. Então, quer dizer, mas é o dobro de tempo que eu tenho na vida cristã. Então, graças a Deus, ainda não passei por esse período, mas como eu sempre falo, né, até mesmo não tendo passado, mas a gente sempre frisou muito isso aqui, que tá em busca da palavra de Deus, porque a maioria das vezes que até bate esse cansaço que é natural da correria, o recurso é a palavra de Deus. Você está com a palavra de Deus ali na mente, aí você medita, ainda que você esteja lá meio cabisbaixo, não quero ver ninguém, mas de repente vem aquele start da palavra de Deus e você cria ali novamente um ânimo e torna. Graças a Deus não dá tempo de pensar, tipo assim, vou voltar, né? Então, assim, eu ainda não passei por essa experiência. Glória a Deus. Espero não passar, mas se porventura for da vontade de Deus que eu venha passar, que eu não venha desanimar. Foi o tempo que eu fiquei com vocês lá na igreja metodista. 2 anos, né? Foi esse tempo lá. Foi o tempo da igreja metodista lá no país. Isso. Marquinhos, ele foi criado em berço evangélico, não foi, meu irmão? E o Marquinhos, ele sempre foi do louvor ali, sempre teve um cargo, né, dentro da igreja, e depois passou situações também difíceis, adversas, ficou viúvo, né, teve a responsabilidade de criar o seu filhinho ali, né, no maior carinho. Você viu uma criança alegre, louvando, adorando a Deus, estava lá, né, com a Renata lá, e você vê a alegria dele com o pai dele ali, né, tocando, né, o violão. Você sente essa responsabilidade muito grande. E eu acho que teve apoio também dos seus pais, né, do irmão Ferreira, da irmã Rosa, e teve uma minha família, sogra também, né, da sua sogra, da licenciada e tudo. Mas você, nesse momento, dessa tua trajetória, você pensou em desistir? O Fernando, assim, sendo bem honesto, né, que é o que me cabe fazer, eu não só pensei, não, eu já desisti muitas vezes. Muitas vezes, eu já desisti muitas vezes. Vocês estavam falando, fazendo conta aí de tempo, né? Eu estava fazendo as minhas contas aqui. Eu fui levado à igreja com 4 anos de idade. Então, há 40 anos, eu estou inserido dentro do contexto ali da congregação, né? E eu me lembro muito bem, assim, aos 9 anos de idade, o dia que eu entreguei minha vida para Jesus. Se você me perguntar qual era a palavra que estava sendo ministrada, eu não lembro a palavra em si, mas eu lembro do momento. Pastor José de Oliveira, pastor da Primeira Igreja Batista em Honório Gurgel, eu lembro dele fazendo o apelo e eu, cara, assim, eu não tinha controle sobre o meu corpo. Ele falou assim, quem quer entregar a vida a Jesus, levanta a mão. Eu levantei no ímpeto ali, e agora você precisa vir aqui na frente que eu quero orar por você. A gente tinha esse costume antigamente na Igreja Batista, né? Hoje em dia quase não tem mais isso, o momento do apelo ali, né? E aí eu lembro, cara, que eu não era eu indo ali não, cara. Era o Espírito Santo mesmo, assim, queimava. Eu suava. E aí eu fui lá na frente e oramos ali, entreguei minha vida a Jesus, me batizei naquele mesmo ano, com 9 anos de idade. E já são 35 anos de que eu entreguei a minha vida a Jesus, que eu entendi, né, o chamado de Jesus e entreguei minha vida. Mas não foram poucas as vezes que eu desisti. E tem algo poderoso nisso. Porque aí é o que você falou, né? Eu estava lembrando aqui de algumas situações, inclusive, em que eu, tipo assim, joguei a toalha.
E talvez você esteja agora aí acompanhando a gente aqui e você esteja com a toalha já no chão, você já jogou a toalha. Mas há algo muito poderoso, e aí eu vou pegar um gancho já com Cristo, a videira verdadeira. Quando o seu ramo ele está colado na videira, Jesus, quando ele é assunto aos céus, quando ele volta para o Pai, ele faz uma promessa para a gente, que ele ia deixar o Espírito Santo. E é impressionante. Eu desisto, meus irmãos. Eu já desisti muitas vezes. Hoje eu sou um cristão maduro. Hoje, cara, assim, sendo bem honesto, é muito difícil, assim, de alguma coisa. Eu já vi muita coisa, né? Na minha caminhada cristã, eu já vi muita coisa, viu, Fernando? Então, hoje eu olho alguma situação e falo assim, gente, esse povo peca por falta de conhecimento mesmo, né? Então, assim, já desisti muitas vezes. Todas as vezes que eu desisti, o Espírito Santo mexia comigo. Ele falava, não, você é propriedade de Cristo. Você é um ramo que está enxertado. Nós somos enxertados nessa videira. Então, assim, você não pertence mais a nada que não seja Jesus. E aí é impressionante como o Espírito Santo, né, quando a gente fala que o Espírito Santo convence a gente do pecado, da justiça e do juízo, normalmente a gente está falando num contexto do cara que não entregou a vida a Jesus ainda e o Espírito Santo vai trabalhar na vida dele. Não, a gente que entregou a vida para Jesus, a gente vive uma guerra. A gente falava ainda há pouco aqui sobre o apóstolo Paulo, a gente vive uma guerra constante, diária, da nossa carne militando contra o Espírito. E uma coisa que parece que quando você se converte, ela acentua. Acentua, porque aí... Acentua. Aí você imagina... pensa que tu vai dar uma relaxada. Não vai. É uma coisa que não para, 24 Muito pelo horas. contrário, você ressaltou bem. A coisa ela vai vir para um nível diferente. Porque aí tem uma coisa que eu sempre falo isso, né? Há uma perspectiva do inferno, ok? Qual que é o objetivo de Satanás e de todos os seus anjos? É tirar o maior número de pessoas possível do vinde bendito de meu Pai. E colocar o máximo de pessoas possível no apartai de mim para o fogo eterno. E qual que é a doideira? Ele tem uma expectativa de vida, porque é dado ao homem morrer uma só vez e em seguida vem o juízo. Ok? Então você recebeu o dom da vida. Se você não agradeceu ainda pelo fôlego da vida hoje, aproveita e agradece agora aí. Então, você recebeu o dom da vida. E o inimigo das nossas almas, ele tem uma expectativa de vida para tentar te tirar do propósito maior, do plano maior, que é você ser regenerado em Jesus, ser salvo e morar com Jesus eternamente. Qual que é a expectativa de vida? 70? 80? 90? Não, então, isso que eu estou falando. Está cada vez mais para frente. E aí você imagina, eu com 44 tem mais... eu digo que eu vou a 120, então assim, eu tenho mais uns 80 pela frente. Então você imagina que quanto mais você vai se aproximando do fim natural das coisas, do fim material das coisas, mais o inimigo aumenta a investida, mais a coisa fica apertando. Quanto mais você vai caminhando na direção do propósito que Deus chamou você, mais vai apertando. Aí você andava com 5 mil, agora você anda com 5. Mas não é 5 mil, é 5 reais. E você fica ali e olha que coisa maravilhosa. Deus faz milagre muitas vezes na provisão com 5 reais que você não conseguia fazer com 5 mil reais. Então olha que coisa maravilhosa. Porque às vezes a pessoa acha assim, entreguei minha vida a Jesus, agora vou viver um mar de rosa. Mentiram. Já viu aquele meme daquele jogador de futebol? Mentiram! Me disseram que eu ia andar de glória em glória! Aí ele fala, mentira, porque é uma mentira. Quando você entrega a sua vida a Jesus, meu irmão, é pau quente. É pau no lobo o tempo inteiro. Mas você passa por isso com uma alegria, com uma paz. Por isso que eu falo assim, eu já desisti muitas vezes, Fernando. Já desisti mesmo de falar assim, não quero mais isso para minha vida não. Mas o Espírito Santo vem e fala assim, filho, você é meu. Eu tenho ciúme de você, eu não quero você metido em nada que não seja... fazendo o que o Senhor chamou você para fazer. E aí vem aquele ânimo, cara, aquele negócio gostoso. O toque do Espírito Santo mesmo. E aí você vai e mete a mão no arado. Pertence a alguém. Você mete, eu não sou mais meu, eu meto a mão no arado e vou embora. Nunca olhei para trás, já pensei em olhar, mas nunca olhei para trás. Graças a Deus, já se vão 35 anos que eu entreguei minha vida a Jesus. E 40 anos aí que eu estou dentro da casa dele. Uma coisa, eu vou até... passar aqui para outro texto, mas só uma coisa, as pessoas que não são cristãs, às vezes, se elas olham
para a gente, e você às vezes está ali na igreja e tudo, eles têm uma visão totalmente diferente, como se você não tivesse problema. Problemas, é. Não é que você, não, poxa, aquele cara é equilibrado, né? É. Olha só, É. poxa, ele é do louvor, ele tem uma coisa, eles têm assim uma visão, não, Luiz é calmo, tranquilo, pastor Carlos Salles, né? E tal. Pô, deu um matalhão no cara, pegou a sua dominou, caramba, o cara, pô, calmo, não, aí tranquilo, pulava de paraquedas, virava rabo de arraia no chão, caramba, o cara tranquilo, É calmo. isso, é isso. Não é? E às vezes você tem aquela visão que você é uma pessoa extremamente equilibrada e que não tem problema. Isso E pelo aí. contrário, o ataque do inimigo ele é tão forte, tão violento, que se você não tiver um equilíbrio emocional, você, entendeu? Você Se perde. Você se perde, você entrega os pontos e quer desistir mesmo. Porque não é fácil, meu irmão. Agora, quem te dá esse equilíbrio é o Espírito Santo que está do teu lado É ali isso. e que te mantém. Que se não for o Espírito Santo, você não aguenta a sobrecarga, não. É muito difícil, meu irmão, se não for o Espírito Santo. Mas está aqui em Efésios 4, no versículo 14, que diz assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia engranam fraudulosamente. Isso aqui marcou, até eu estava estudando de tarde, o texto, lendo, e eu anotei em Efésios 4, né? Quantas pessoas estão sendo levadas hoje pelo Evangelho, pelo vento de doutrina, às vezes que não tem referencial, não tem a palavra de Deus, né? Às vezes seja a teologia da prosperidade, seja uma teologia totalmente diversa daquilo que Deus quer para a sua vida, e as pessoas estão ali. Líderes religiosos fraudulentos, pessoas que não têm compromisso com o Evangelho, não têm compromisso com a Igreja de Cristo, não têm compromisso com o irmão, e muitas pessoas estão ali, coitadas, pela carência, pela necessidade, né, de encontrar alguma coisa. O que você fala isso para mim, meu irmão? Olha, meu amado professor Fernando, eu sinto assim que eu tenho pouco tempo para fazer aquilo que eu gostaria de fazer para Cristo. Eu vejo assim meus cabelos brancos já, eu fico falando quanto tempo eu perdi. E eu aceitei Jesus com 26 anos de idade. Eu falei, se eu tivesse aceitado com 26 anos antes, para mim seria assim um prazer muito grande. Eu tenho assim uma sensibilidade assim para com o meu Cristo tremenda. E as coisas mínimas que às vezes faço, Fernando, eu fico olhando assim, eu falo, meu Deus, como é bom de servir. Eu não sei, Fernando, como a gente encontra tanto engodo, tanta palavra assim, de pessoas querendo fraudar o Evangelho, ser algo que não é, palavras que falam que Deus não falou, são coisas assim, eu fico morrendo de medo. Outro dia, eu já falei isso para os irmãos, outro dia Deus falou assim comigo, fala com aquele menino. Deus colocou no meu coração, ele não chegou e falou, Carlos, fala com aquele menino, ele colocou no meu coração. Já estava no final do culto, a avó dele falou assim, ora por ele. Aí eu orei. Quem pregou foi o irmão, o pastor Alexandre, ele foi visitar lá a igreja, eu dei para ele pregar, eu estava saindo ainda das crises que eu tive lá, eu dei para ele pregar, ele pregou, no final do culto ele passou para mim, eu fui dar a bênção apostólica, ela falou, ora pelo meu neto. Aí eu orei, aí veio aquele ímpeto, né? E a gente fala que é o Espírito Santo que está falando, fala com aquele menino. Aí eu falei, olha, Deus mandou te dizer que você estava sentado na roda dos escarnecedores e você quase morreu, e Deus está te dando mais uma oportunidade. Não se afasta da presença do Senhor.
E ele confirmou. E aí, Deus me mostrou a polícia vindo, entendeu? Armado. Aí ele, na roda dos escarnecedores, eram pessoas que estavam vendendo droga e ele estava ali no meio. Ele não estava vendendo, mas ele estava no meio. E daqui a pouco, quando você está no meio, a situação complica. E aí ele começou a chorar. Quando chegou em casa, a avó dele enquadrou ele e falou assim: "O que o pastor Carlos falou lá contigo é verdade?" Ele falou: "É verdade." E naquele mesmo dia, um dos nossos amigos morreu, foi baleado. Mas Deus falou comigo, eu falei. Glória a Deus. Mas a gente vê muitas situações acontecendo que as pessoas abrem a boca e Deus não falou. É isso aí. E eu fico temeroso, né? Porque às vezes a gente fica com vontade de fazer tantas coisas. Eu fico falando com Deus. A irmã Dalva, que esteve aqui com a gente, hoje ela estava testificando e testemunhando que Deus veio até ela e fez aquele milagre tão grande da cura do câncer no seio. Agora ela está com 2 nódulos no pulmão. Meu Deus. Então, professor Fernando, eu acordei, vamos supor, dormi cedo ontem, por volta de... Eu comecei a ler a Bíblia. Quando a gente lê a Bíblia, dá um sono, né? Eu falei com a esposa, traz um café lá. Tomei um café, daqui a pouco eu dormi de novo, ela tirou meu óculos, pegou a Bíblia e colocou na cabeceira da cama e eu dormi. Quando eu fui acordar, era 10 para 5, eu acordei, não estou com sono, a única coisa que eu vou fazer é orar. Subi lá para a igreja, comecei a orar, orando para os enfermos, e a quantidade de pessoas que apareceu pedindo oração lá, ora por mim, ora por isso, ora por aquilo, e eu orando. Eu tenho assim um desejo muito grande de fazer a vontade do Senhor e me colocar à disposição de estar orando para as pessoas. E um desejo do meu coração é ver as pessoas curadas. Às vezes eu falo com Deus: Deus, cura, por favor, entra com providências. A gente vê tantas pessoas, estava conversando com o Luiz, a gente vê tantas pessoas, tantos homens de Deus, tantas pessoas assim, passando por situações dificílimas. Eu não gosto de brincar com as coisas de Deus. E eu vejo assim muita gente brincando com as coisas de Deus. Eu tenho uma seriedade muito grande. Não sei se vocês já tiveram, mas eu tive várias oportunidades e depois de pastor ainda a gente olha assim, tem pessoas que ficam brincando, mulheres talvez vêm dar mole, falam uma coisa, falam outra, falam: não, aqui acabou, está selado com Cristo aqui, acabou, não tem mais isso não. Então a gente passa alguns apertos, a gente passa algumas situações difíceis, até mesmo dentro da igreja do Senhor Jesus. A gente precisa ter seriedade naquilo que Deus colocou nas nossas mãos para a gente fazer. E quando a gente não faz tal coisa, a gente vê em 2 Pedro capítulo 2, versículo 22, diz que a porca lavada, ela voltou esponjadouro de novo. O cachorro, ele vomitou e depois ele lambeu o próprio vômito. A gente precisa entender que Jesus, ele fez uma obra na vida da gente. A gente sabe que a gente não é perfeito, mas a gente precisa a cada momento estar olhando para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, falando: não, Senhor, eu quero fazer aquilo que agrada o teu coração, não o que te desagrada. Então, eu tenho muito temor, entendeu? E tremor também em relação à palavra do Senhor. Eu acho assim, quem vive brincando com a palavra do Senhor é muito... É chato, triste, terrível. Não dá. É triste, muita gente também tem um fim triste, né? Tem, é isso mesmo. Meu irmão Luiz. Com base levados em roda por todo vento de doutrina pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Efésios 4, versículo 14. Até o pastor Carlos está falando. Desculpa aí, só interromper o Luiz. Obrigado aí, nosso irmão Gervásio, que está entrando aqui. Conheceu ele, que esteve lá na igreja? Sim, no sim. De irmão Gervásio, né? Nossa irmã Renata do Olive está cheio de coraçãozinho aqui nessa live aqui, não estou entendendo. Está toda hora coraçãozinho. Renata de Olive. Boa noite, queridos. Deus os use e os abençoe. É a sua namorada. Sim. Não é? Marcos Miranda Music aqui. Nossa irmã Rosa Maria, que é a mamãe do Marcos, minha esposa,
Também o pastor Carlos Wesley, que a gente vai orar no final, né? O pastor Carlos Wesley, orar também pelo ministério do nosso irmão José Vidal e orar pela nossa irmã Ana Maria também, da Faculdade FATEF. Pois não, Assim, o pastor Carlos estava falando, essa semana, eu conversando com um dos garotos que trabalham comigo, que é o Pedrinho, que é meu sobrinho, sobrinho da minha esposa e meu sobrinho, a gente batendo um papo, e a gente estava justamente falando isso, né? Que falar as coisas de Deus é algo muito sério quando a gente fala algo em nome de Deus. Isso tem que ser de maneira responsável. E aí eu lembrei para ele o texto de Jeremias, quando tem uns camaradas ali que estão profetizando ali para o povo ali, profetizando, falando que o exílio não era ali 70 anos, profetizando, está em Jeremias 29. Eu vou ler o 30, 31 e 32, assim, rapidamente. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: manda dizer a todos os exilados, assim diz o Senhor acerca de Semaías, o Neelamita, porquanto Semaías vos profetizou, não o havendo eu enviado, e vos fez confiar em mentiras. Assim diz o Senhor: eis que castigarei a Semaías, o Neelamita, e a sua descendência. Ele não terá ninguém que habite entre o povo, e não verá o bem que hei de fazer ao meu povo, diz o Senhor, porque pregou rebeldia contra o Senhor. Olha só, coisa séria que é você quer a gente, como cristão, falar algo que Deus não mandou falar. Olha o peso da responsabilidade. É muito forte. Isso é muito forte. Olha o peso da responsabilidade. Não, e aí eu não vou entrar nem nesse tema, porque não é o tema hoje. Não, a gente está falando que é profetada. Hoje o que mais tem é as pessoas profetizarem em nome de Jesus. Isso. E além da responsabilidade de você induzir a pessoa toma uma decisão, às vezes, errada, baseada naquela profecia que não é verdadeira. Levando o povo à rebeldia. É igual o profeta novo e o profeta velho, né? Isso. Aí a gente volta para o contexto, porque o nosso contexto é a na videira verdadeira. Jesus, eu amo aquela oração, assim, a palavra de Deus ela é linda, né? João 17:17, santifica-os pela verdade, a tua palavra é verdade. E aí, na videira, quando a gente está na videira, não sei se foi o Marquinhos que colocou, a Bíblia diz assim: todo aquele que dá fruto, ele poda para que produza mais frutos ainda. Então, assim, aquele que não dá fruto, o que ele faz? Ele arranca e lança ali para em alguma situação, alguém vem, pega e taca no fogo. Então, assim, como cristão, a gente tem que ter, eu sempre falo isso, eu sempre vou frisar isso, cara. A gente tem que ter filtro. O cristão não pode ouvir qualquer coisa e sair correndo e resolver da maneira que ouviu. É verdade. Quando vocês me abençoaram aqui com palavras, eu glorifico a Deus, mas eu recebi uma palavra em 2006. Eu não saí correndo, fazendo, não, pô, irmão profetizou, eu vou sair daqui, vou me meter no ministério que ele... Não, eu tô deixando a coisa acontecer. A palavra tá aqui, ó, tá aqui escrito num papel aqui. O que ele profetizou sobre a minha vida tá aqui, mas eu tô, ó, deixando a coisa acontecer. Pô, mas são 7 anos. Tu imagina se eu recebo aquela palavra, 1 mês depois eu saio correndo, Marquinhos. Agora eu vou me meter aqui, o irmão falou que eu vou pra ali, que Deus vai me abençoar. Eu vou me meter naquele negócio. É isso. Cara, a gente vai atropelar. Porque tem o tempo certo. Tem o tempo certo. A gente precisa ouvir, a gente precisa... quando profetizavam sobre Jesus para Maria, a Bíblia diz assim, que Maria guardava no coração. Ela não sabia o que exatamente estava para acontecer. Mas toda vez que alguém vinha e profetizava alguma coisa, a Bíblia diz assim, e ela guardava no seu coração. A gente precisa guardar aquilo que a gente recebe e esperar o tempo de Deus para que as coisas aconteçam. Porque se a gente começa a colocar a carroça na frente dos bois, cara, vai dar errado. O grande Davi, o grande rei, colocou ali a carroça na frente dos bois, mandou os caras lá pegar, trazer a arca de maneira totalmente errada. Um grande homem de Deus, o que deu? Deu ruim. Deu ruim. E dá ruim. E o problema é que a sentença vem de Deus, porque quando eu falo algo em nome de Deus, a sentença não é do Fernando. Não, e você vê que o cara que estava segurando a arca,
Ele não queria deixar a arca cair no chão. Ele estava cheio de boa intenção. Ele tinha boa vontade. Cheio de boa intenção. Só que ele não podia meter não a mão na era a competência arca. dele, cara. Ele não podia tocar na arca. Não era a E competência. ele estava cheio de boa vontade, mas ele tocou e morreu. Não era a competência. Ele recebeu o castigo. O Né? fruto que a gente dá, a gente só pode dar ele na videira. Sem mim, nada podeis fazer. A gente Isso só aí. pode dar o fruto. E esse fruto não é um fruto mais ou menos, é um fruto bom, porque na célula lá na terça-feira, a pregação que a gente trouxe para a célula, que foi estudo pastoral, ele fala em Lucas 13, do verso 6, do verso 6 ao 9, que fala de uma árvore que estava plantada numa vinha, representatividade de Jesus, que estava plantada, mas que não dava fruto, ela estava infrutífera. Ela num campo fértil, mas ela conseguiu estar infrutífera. E aí o Senhor fala assim, pô, corta ela, porque ela está tomando um espaço aí que não tem nada a ver, já que ela não está produzindo, eu venho aqui procurar os frutos dela. Ela não dá fruto, arranca. Aí a representatividade do cara que cuida, que é Jesus, como a palavra diz, né? João vai falar, o apóstolo João vai falar lá no 1 João capítulo 2, cara, ó, orienta para que vocês deem fruto, orienta para que vocês não pequem. Porém, se pecares, tem um advogado, Jesus Cristo justo. E aí esse cara que cuidava ali da vinha, mas que cuidava também dessa planta, falou assim, não, pô, me dá mais um tempo aí, eu vou adubar ela aqui, eu vou cuidar dela. Se ela não der fruto, aí arranca. Mas Jesus Cristo sempre tem um cuidado, mesmo que a gente esteja improdutivo, de fazer com que a gente produza. Esse é o desejo de Deus, porque o reino de Deus é para a gente produzir. Isso aí. E eu até falei, a gente conversando lá, eu falei, cara, só que o produzir não é produzir, ganhar almas para Jesus. Isso faz parte. Mas é produzir os frutos do Espírito, Meu que Deus. está lá em Gálatas 5. Aleluia, Senhor Porque Jesus. a partir desses frutos do Espírito, a pessoa que me vê, ainda que eu não fale para ela vai olhar para a minha vida como homem de Deus, para a vida do Aleluia. Fernando, do Marquinhos, do pastor, Carlos Salles, do Júlio. Ela vai ver os frutos do Espírito na gente e talvez não vai precisar nem a gente abrir a boca, né? É isso aí. É o Espírito que acrescenta. A igreja tinha comunhão, mas quem acrescentava dia a dia? Era o Espírito Santo. Então, assim, se a gente tiver na videira verdadeira, como é o tema, tivermos verdadeiramente com o coração em Jesus, cara, as coisas vão acontecer no tempo de Jesus. Não E precisa a é gente interessante isso, né? Porque se você está fundamentado na videira, você não vai ser levado pelo vento da não doutrina. não vai. E aí eu tinha separado esse texto aqui, Gálatas, carta de Paulo à igreja de Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 18 vai dizer assim, porém se deixardes que o Espírito Santo vos guie, já não estão sob a lei. Ou seja, já houve uma transformação aqui. E por que eu faço a conexão aqui com Gálatas 5? Porque Jesus é a videira, a gente está nele. Quando ele vai embora, fisicamente, ele diz o quê? Eu vou deixar o Espírito Santo. Aí. E aí, o que é o fruto que eu preciso produzir? Porque as pessoas associam muito o frutificar ao produto final, ganhar pessoas para Jesus. Quando, na verdade, o fruto que você vai produzir por você, pelo que Jesus fez em você, é que vai gerar novos frutos e novas pessoas. E ele vai dizer aqui, ora, são as obras... Porque a gente fala muito do fruto do Espírito, mas a gente fala pouco da obra da carne. Esse é que é o problema. A gente não pode falar só do fruto do Espírito, a gente tem que falar do que milita contra o Espírito. Do que você tem que ficar atento? Com o que você tem que ficar atento ou vigilante? Ora, as obras da carne são manifestas e aqui estão. Aí o apóstolo Paulo, ele é detalhista, né, cara? Ele é adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria. Tá cheio de gente feiticeiro no púlpito, dizendo qual é o CPF. Porque tem um cara que fica lá no estacionamento, quando você chega, ele pega a placa do teu carro, consulta num site lá do Detran, entrega teu nome. É fulano de tal. Sangue de Jesus tem poder, feitiçaria gospel, cara. É muito... E as pessoas estão sendo levadas pelo vento de doutrina, pela falta do conhecimento. Deixa eu terminar aqui, ó. Vou te contar a história toda. Ódio, discórdia, rivalidade, ira,
porfia, rebeliões, heresias, invejas, homicídios, bebedeira, orgia e outras coisas semelhantes. A respeito dessas coisas eu vos falo, como já falei outrora, que os que as praticam tais coisas não hão de herdar o reino dos céus. Então, não fique de qualquer maneira. Não fique de qualquer maneira no seu relacionamento com Deus. Se afaste das obras da carne. E busque produzir o fruto do Espírito. Que aí ele vai dizer aqui, mas o fruto, não é os frutos do Espírito. É um fruto só. E esse fruto ele tem um monte de gominho. É igual a laranja, cara. A obra da carne e o fruto do Espírito é igual a laranja, ela é cheia de gomo. Você come um por um, você vai gerar um por um, vai demonstrar um por um. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei. Pois aqueles que são de Cristo já crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Eu fui enxertado na videira verdadeira. Ele foi embora. Ele falou assim, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou mandar o Espírito Santo. E a gente precisa andar no Espírito. A gente precisa produzir o fruto do Espírito. A gente precisa se afastar da obra da carne. Por que tem tanta coisa doida acontecendo no meio da igreja, travestido de igreja, porque está dentro de um templo? O cara está com o microfone na mão lá, ele recebeu um título de pastor, mas que de pastor ele não tem absolutamente nada. Muitas vezes é um lobo travestido na pele de um cordeiro ali, e está só abocanhando todo mundo. E a história do feiticeiro de Jesus aí, que tem alguns, não vou dar nome aqui porque é antiético, mas o cara fica lá, tem a galera do estacionamento, ele fica com um ponto eletrônico ali, enfiado dentro da orelha dele, disfarçadinho, bonitinho. Aí, ó, fulano de tal chegou no carro tal, placa tal, CPF tal, nome tal. Que isso, gente. Aí vem um malandrão lá do púlpito lá, que hoje eu vou entregar. E eu tô aqui, e Deus está me falando aqui o nome, Luiz. Aí tu entrou naquele carro, o carro tá no nome do Luiz, quem é o Luiz? É o Luiz. Aí o Luiz começa a chorar, porque o profeta entregou o nome dele no meio de uma congregação. Agora, quando é o Espírito Santo movendo, o Espírito Santo dá o recadinho certinho. Filho, olha só, você está no meio da bandidagem aí. Eu vi uma polícia. Entende o que eu estou dizendo? Não é um negócio aleatório. O que eu quero saber? Meu CPF, rapaz? Meu CPF eu tenho na minha carteira aqui. Ok? A Receita Federal já tem. Inclusive, eu estava numa luta aí com o Leão, cara, eu consegui entregar minha declaração de imposto de renda. Essas meninas já receberam também dinheiro. Eu falo, meu Deus, glória a Deus. Terceira idade. Sou muito prudente, a terceira idade recebe ó. Então, deixa eu te perguntar uma coisa, Marquinhos. Essa experiência que você está falando aí do CPF e tal, foi verídica mesmo? É verídico. É verídica mesmo. Agora, me diz uma coisa. Né? A gente que está aqui... E o tema é esse, na videira verdadeira. Né? Aí eu vou perguntar ao pastor Carlos Salles, Luiz, a você, aos nossos irmãos. E você vê tanta gente com boa fé, tanta gente aí que realmente inexperiente. Como é que a gente pode ajudar os nossos irmãos, aqueles que estão assistindo essa live aí, para que tenha esse discernimento espiritual? Porque mesmo quando a gente tem um discernimento espiritual, até você pode ser enganado, porque você está de boa fé e não conhece quem está lá do outro lado. E às vezes o discurso é tão polido, ele é tão bem orquestrado, tão bem trabalhado. Eles usam a Bíblia, cara. Pois é, que não dá para você... Eles usam a palavra. Não dá para você, de repente, distinguir. E a gente, às vezes, já está há tantos anos no Evangelho. Como é que a gente pode fazer isso? É o fruto. Aí você tem que ver o fruto. O que aquilo está produzindo de verdade? Está gerando transformação? Uma coisa que eu assim tenho falado muito com Deus, eu tenho assim não questionado o Senhor, mas eu tenho colocado isso diante de Deus. Senhor, tem tanta igreja aqui no Rio de Janeiro, uma das cidades mais violentas do Brasil, quiçá do mundo. A igreja do Senhor Jesus não está gerando transformação no Rio de Janeiro. Quer ver uma coisa, Marquinhos? Aí tu fala cidade de Deus, cidade de Deus. É difícil de entrar na cidade de Deus. Exatamente. Ou seja, num lugar ali que foi um dia chamado de Cidade de Deus, hoje é sitiada por assim, né? Enfim, um bando de gente ali produzindo mal o tempo inteiro. É vendendo droga, é matando, é roubando, é estuprando, é toda sorte de maldade sendo praticada ali. E tu vê, talvez as cidades, os locais, Cristo Redentor. E aí? É isso. Então,
Por isso que a gente tem que... Uma coisa, Fernando, que eu sempre falo para as pessoas, né? Eu hoje, assim, eu tenho tentado, eu agradeço a Deus por esse espaço que você abre para mim aqui. E eu, às vezes, tento me controlar mesmo, mas tem hora que eu não consigo, é mais forte que eu assim, e eu sei que é o Espírito Santo movendo meu coração para falar. Sabe por quê, Marquinhos? Porque o teu ministério sempre foi canalizado, né? E você desenvolveu ele dentro da igreja, eu me lembro, né? Uhum. Para o louvor, para a adoração e tudo. E às vezes a gente tem tão pouco espaço, mas muito pouco espaço. Eu acho que o bate-papo cristão, né, que foi até sugerido pelo nosso irmão, amigo, pastor Carlos Wesley, foi uma coisa muito legal. Por quê? Porque deu essa abertura para que a gente pudesse discutir, né, e bater esse papo informal, porque a pessoa que está assistindo lá, às vezes ela não tem nem oportunidade de falar no espaço local da igreja dela, na congregação dela. Isso, é. Ela assiste um culto, né? Às vezes ela almoça dentro da igreja, vai para casa, e se ela fizer um gabinete ou não, com o pastor, uma vez ou outra e tal, mas não tem esse espaço. Não é porque às vezes a igreja é grande, A dinâmica é diferente. É. Então, é muito cuidado, a gente tem que ser muito prudente. Mas fala como é que a gente pode... O que eu sempre eu tenho falado, né, assim, não adianta você querer ir na sua própria força. O apóstolo Tiago, ele vai dizer o seguinte: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, o princípio do nosso relacionamento com Deus, e que vai gerar esse fruto bom aqui, esse fruto do Espírito, é a sujeição. É nós estarmos sujeitos. Você pega a palavra de Deus, ela é cheia de riqueza em relação à sujeição. É que a gente é tão prepotente, tão autossuficiente, tão dono de si, tão arrogante, que a gente não quer se sujeitar a nada. A palavra de Deus vai dizer que a mulher precisa ser sujeita ao marido. Mas a sujeição não é subserviência. Não é você ser um zero à esquerda, uma pessoa anulada dentro de uma relação. É ser alguém que vai caminhar junto ali debaixo da mesma missão. O mesmo apóstolo Paulo vai dizer para o marido que ele tem que amar a mulher dele como Cristo amou a igreja. Cara, quer sujeição maior que o próprio Jesus viveu? Ele não usurpou ser igual a Deus, se esvaziou, assumiu a forma de servo. Cara, o cara levou o pecado da humanidade, ele se rebaixou, cara. E aí o cara, ele quer andar na própria força dele. E ele não usa isso aqui, gente. A arma mais poderosa que você tem na sua mão, ainda hoje, aqui a gente é um país livre ainda, à sua disposição. Tem gente que tem 10 Bíblias dentro de casa, não lê uma. Aí tem Bíblia no celular, às vezes tem 3, 4, 5 tipos de Bíblia no celular, não pega na Bíblia. Cara, a palavra de Deus, você tem que comer a palavra de Deus. Ah, mas eu não sou crente. Que aí a gente tem que entender também, né? A gente até esses dias estava falando, a gente parece que está falando para crente aqui. Não, você que não teve uma experiência com Jesus ainda, você quer viver uma vida boa, viver uma vida abençoada por Deus, lê a palavra de Deus, porque o próprio Espírito Santo de Deus, ele vai te conduzir, vai te orientar, e a palavra de Deus é que vai trazer libertação para a sua vida, vai trazer transformação para a sua vida. Amém. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E você vai produzir a sua fé a partir da leitura da palavra de Deus. Porque a fé vem pelo quê? Pelo ouvir. E o ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, você quer vencer, quer resistir, quer não ser enganado mais pelo cara que está com o microfone na mão lá? Porque é isso, Luiz. É sobre isso. 30 anos, cara, servindo na igreja local. Eu comecei um ministério completo agora em junho, esse ano completo, agora nesse mês, eu completo 2 anos de ministério itinerante. 30 anos servindo na igreja local. E aí o Senhor, em 2021, falou assim: filho, pega a linha e vai, dá na pipa. Entende? E aí, quantas experiências hoje, quanta maturidade eu tenho hoje espiritual para discernir coisas, sabe, para ministrar sobre a vida das pessoas, através das canções, através de uma ministração mesmo ali, né, assim, durante um tempo de louvor e adoração. Então é isso, às vezes as pessoas colocam o carro na frente do boi. E você falou uma coisa importante, até no carro, né, de se adaptar a cada local que você vai. Por quê? Porque cada um tem uma visão espiritual, uma doutrina, e a gente até, o
procura respeitar. A gente tem que correr sempre paralelo no sistema. Agora, o que ele falou, filtro, o crente que não filtra, meu Já irmão, era, Já já ser era. levado Aí pelo a vento. igreja do cara lá, Vai do ser levado. mago, a igreja do mago, do feiticeiro, é lotada, meu irmão. O cara faz culto de segunda a segunda. E é lotada. E aí, Marquinhos, tu vê quantas pessoas estão sendo levadas pelos ventos de doutrina. Pelo mago, pelo feiticeiro gospel. Sangue de Jesus tem poder, gente. É Não. o mago gospel, é a magia. Eu falo isso, sabe por causa de quê? Presta atenção. Talvez ele faz esse tipo aí de coisa, e aí até, talvez dentro da igreja que você congrega, aí um fala pro outro, olha, vai ter tal coisa assim lá, e sai da nossa igreja e vai lá. Às vezes você assiste Vai o lá. vídeo lá, tu vê Aí, o igualzinho da igreja. ó, teve um dia que eu vi, ele estava passando aí um envelope para cada um levar R$90 dentro daquele envelope. Aí. E aí tu vê que muitas vezes quando a gente tá na igreja e ali, você sabe que a nota de R$2 é amiga uma da outra, né? A nota de R$2, as moedinhas. Então a gente fica olhando assim, quando vai, aí a pessoa começa, conforme nós estamos falando a respeito de venda de doutrina, e eles lançam lá naquele envelope, faz desafio de 90, 100, R$150, entendeu? E muitas vezes na igreja local onde nós estamos, nós temos ali preguiça de investir, Isso aí. entender? Talvez está precisando de um ar-condicionado, talvez está precisando É isso uma que eu cesta entendo. básica, No está local precisando de que é alguma coisa. carente, está precisando de recursos, as pessoas não investem. É. E lá que já tem mais, tem até para dar, não é? E, É. de repente as pessoas investem lá, mas sabe por isso? É o marketing gospel. É a Entendeu? falta de É- entendimento do povo. Se você tiver entendimento da palavra, você sabe que Deus não faz barganha contigo. Deus não precisa do teu dinheiro, dos teus E R$90. outra coisa que o Marquinhos falou e que E nós não existe estamos desafio também nenhum. debatendo. Isso não existe em lugar nenhum. Isso foi criado e as igrejas pequenas e as igrejas médias estão utilizando essa fonte de marketing para obter os recursos necessários para se manter de Isso pé. aí, isso aí. Mas isso não existe. Não existe, não é bíblico. Tanto que a igreja batista e as igrejas tradicionais, elas se mantiveram como... Não, sinceramente, eu vi até uma coisa importante, minha esposa até falou lá no Sul, que na hora do dízimo da oferta, o pastor, ele ficava tão constrangido que ele virava de lado, porque ele não queria nem ver as pessoas, às Isso vezes, aí. o que estava dando ou não. Mas hoje não, hoje virou um frenesi que você, para alcançar a bênção, o pessoal põe a água, a terra santa, a correntinha, a corda, põe o papel, põe tudo que você tem que fazer. E virou uma rotina isso. Né? E a igreja ela é abençoada quando existe espiritualidade Isso aí, mesmo. isso aí. Deus vai abençoar, mas pois não, pode falar. E aí a gente vê um mercantilismo da palavra de Deus. Por quê? A gente olha e as Sagradas Escrituras, ela nos incentiva a respeito da sã doutrina. Mas nem todos abrem as Sagradas Escrituras Isso aí. para falar a respeito do que está ali na palavra, de procurar aí uma hermenêutica, uma exegese. Ninguém está preocupado com isso mais, entendeu? E eu Ele vejo não assim... sabe nem o que é hermenêutica, nem exegese, né? O que eu vejo, Marquinhos, que muitas vezes eu vou pregar e eu falo assim, meu Deus, que o Senhor venha falar comigo, que o Senhor venha... porque hoje em dia, quando a pessoa traz uma palavra, ela fomenta a palavra sobre aquilo que ela quer fazer no decorrer do culto. E a gente precisa entender que quando nós temos uma palavra, nós temos que levar essa palavra à cruz de Cristo, entendeu? A gente tem que trazer para Cristo aquela palavra. Então eu tinha muita dificuldade de pregar no Velho Testamento, mas eu aprendi que todas as palavras que tem na Bíblia, ela converge para Jesus Cristo. E a gente precisa converger para Jesus Quantos Cristo. salmos são messiânicos, né? Pois é. Muitas Então, coisas. mas hoje em dia, quando a gente vê os ventos de doutrina, eles não convergem para Cristo.
Eles têm uma outra denotação a respeito do que estão pregando. Então, a gente, a respeito da videira verdadeira, a gente sabe que nós fomos enxertados na videira verdadeira. E o Senhor, ele fala, todo aquele ramo que não está em mim, nada pode fazer. É isso aí. Mas aquele que está em mim, ele dá muito fruto. E o fruto, conforme você acabou de ler, é o nônuplo do Espírito. Isso aí. A gente precisa entender, conforme também diz o nosso amado irmão Luiz, então essas coisas estão em nós, Isso aí. né? E nós precisamos, porque Jesus vai procurar essas qualificações na minha pessoa e na tua pessoa. Isso aí. Né? A gente precisa ter essa uma preocupação. coisa que eu observei, não sei se aconteceu com os irmãos, né, e tudo. Vou até perguntar agora, quando eu me aposentei, eu estava até na igreja metodista, e eu fiz um propósito com Deus no seguinte sentido: se realmente eu tivesse meu pão nosso cada dia para poder sobreviver, eu ia me dedicar realmente à obra de Deus. E eu me aposentei, vou falar com sinceridade, vocês podem até não acreditar, mas aconteceu comigo. Todo mundo tem um sonho na vida, né? Todo mundo tem aquele sonho de você trabalhou a vida toda, então você quer chegar, né, na terceira idade, você se aposentar e descansar, né? Você pegar uma rede, botar aquele sapato do Frajola, né? De repente pendurar um jornal aqui e você ficar lendo o jornal e descansar e tudo. Vou te falar com sinceridade, meu irmão, de todo o coração. Quando eu me aposentei, eu comecei a trabalhar mais. Mas, sabe por quê? Porque não só espiritualmente, em relação à obra de Deus, que eu fiz esse propósito com Deus de me dedicar à rádio, né? E foi quando justamente eu fiz a web rádio e eu posto notícia do Brasil todo. Então, todo dia tem uma novidade na rádio, eu tenho que mexer, eu tenho que entrar no computador, eu tenho que, de repente, mexer os pauzinhos ali para manter a rádio de pé. E eu comecei, Deus não deixou parar mais. E a única coisa que eu pedi a Deus, eu falei, Senhor, dai-nos apenas saúde para que eu possa prosseguir em frente. E hoje eu só peço a Deus uma coisa, saúde, porque com você, com saúde, é tão bom. Não tem presente maior do mundo, meu irmão. Trabalhando aposentado, sem ser aposentado, é você amanhã acordar de manhã, você saber que você está vivo, que você tem Deus no coração e você falar, Senhor, eu estou aqui mais um dia e eu posso orar pelo meu irmão, eu posso levar a palavra de Deus e ler ali. Então, é uma coisa que acontece. Pois não, pode falar, meu irmão. Sobre o quê? Não, eu vou falar sobre a aposentadoria. O que eu falei é realmente porque a gente tem essa grande dificuldade. Você sobre a aposentadoria para mim? Não é isso que eu estou falando. Não é sobre a aposentadoria, não. Eu estou falando é porque é não fugir ao termo, na videira verdadeira, né? Eu me aposentei com esse objetivo, com esse propósito com Deus, e eu passei a trabalhar mais e me dedicar à obra de Deus depois que eu me aposentei. Entendeu? Então, muita gente às vezes pensa que você é aposentado e você fica parado. Não, mas eu acho que a obra de Deus, ela mexeu muito com o meu emocional e mexe até hoje em qualquer circunstância, porque às vezes a gente está aqui na rádio, a gente vai sair daqui e vai falar assim, não, a gente vai fazer uma atividade, vai para aqui, vai para ali, vai para lá, mas... Atividade pizza? Não é uma atividade física, não, atividade é uma área para poder sobreviver mesmo, para balançar o esqueleto, para a gente não poder se manter de pé mesmo. Mas eu comecei a trabalhar muito mais na obra de Deus depois de aposentado. Então, por isso que eu estou te perguntando. Você acha que hoje, você trabalhando na tua atividade secular, Deus tem suprido a tua necessidade, mas esse propósito de trabalhar na obra de Deus, você consegue conciliar isso tudo? Eu tenho conseguido, Fernando, graças a Deus tenho conseguido, né? Até porque o meu trabalho, o nosso trabalho em si, ele é um ambiente de exercitar esse fruto do Espírito, ele é um ambiente de pregação, ainda que a gente não fale de Jesus, mas o nosso comportamento ele é um ambiente de pregação.
né? Então, assim, o que eu falo, eu não sou um cara muito modelado. A gente tem um hábito, às vezes, de falar, não, que a pessoa que ora 2 horas, 3 horas de joelho, não, peraí, cada um tem o seu ritmo, cada um tem a sua realidade. É verdade. Eu conheço a minha. Cada um tem o seu tempo, né? Eu conheço a minha. Com certeza. Tem gente, assim, não é legal, cada um faz o seu. Tem gente que diz assim, pô, quando eu acordo, não acordo logo ajoelho. Não, eu acordo, como você falou, eu quando percebi que eu tô vivo, que o meu sentido falou assim, ó, tá vivo. Eu deitado ainda falo assim, obrigado, pô, É eu tô isso, vivo. eu também. Mais um dia de vida, perdoa os meus pecados, É perdoa os verdade, pecados. é Deitado, verdade. É Marquinhos. isso aí, é isso Todo aí. sonolento. É, sonolento. E aí já levanta elétrico, com a palavra na cabeça já É isso. não ajoelho, mas é o meu jeito. Eu já falei. Mas não tá errado também o cara que ajoelha do lado não da tá cama. errado, O mas problema é que o cara que quando ajoelha às bota- vezes do lado da cama quer que você quer que faça a mesma você coisa faça que ele. achando que aquilo é melhor do que. Então, assim, a gente precisa se entender em Deus. Eu só oro deitado. É uma coisa que eu me Não, sinto bem. Eu adoro então. orar deitado. Não tem uma certo ou confortável, errado. Não é nem, É. nem pelo fato de ser confortável. Eu me sinto mais relaxado. Isso aí. Eu sou muito tenso. Tipo, tá Isso aí. desconfortável. Não é? tá? De repente, já sou tão agitado, tão tenso, que eu tenho que estar relaxado para ter Isso sintonia isso aí. com Deus. É. Cada um tem uma A sintonia. relação com Deus, ela é assim, é simples, é a sua com Deus. Ela é leve, Eu deve não- ser leve. Eu tem que não ser me leve. moldo, eu não me moldo. É. Eu acho legal a pessoa, pô, mestre, você ajoelhou 1 hora, cara, show de bola, faça. Mas eu não posso tomar aquilo como verdade para mim e trazer peso, porque se eu começo a fazer as coisas sem alegria, às vezes pode até gerar uma alegria no futuro, legal, mas se aquilo vai me trazer peso, não vai me fazer bem. Então, eu tenho dia, Marquinhos, que eu ajoelho lá com o Senhor, oro 1 hora, boto o relógio lá 1 hora, quando vejo já passou 1 hora Já e meia. foi, Tem dia que eu vou, mas tem dia que não, eu tô andando, eu tô orando, tô andando, eu tô orando. Então, assim, é a minha, Orando só no que, espírito. só né? que eu entendo a minha relação, é o que eu falo. Eu não tento me comparar ao Marquinhos, eu não vou me comparar ao professor Fernando, ao pastor Carlos Salles. Eu tenho que saber pela palavra de Deus, pelas escrituras, pela minha relação, qual é a minha relação com É Deus. verdade. Porque se eu deixar alguém interferir e falar o que eu tenho que fazer, vai me Vira complicar. religiosidade e vira uma coisa engessada, mecânica. É, Isso aí. não. Né? Receita de bolo do evangélico não existe. E as pessoas que Isso dão aí, mais é isso receita aí. de bolo do evangelho. Querem um prato feito. O É que, isso aí. o o que fast precisa, food, ó. É o o que fast precisa é estar na food. palavra. Tô na palavra, tô na Não, verdade. isso aí, Examinei as escrituras. Fundamentado Pô, na o que palavra. o meu pastor lá falou, pô, pro Marquinho bateu de uma maneira, pra mim bateu de outra. Tá errado não, são pontos de vista diferentes de uma mesma pregação, que a Isso palavra aí. é viva e eficaz. Isso aí, isso aí. Entendeu? Então não O tem... próprio Espírito Santo ele vai Não mover tem, no teu coração, às vezes, uma cara. parada diferente do que moveu no meu. É isso aí. Tem, e isso é bacana. É. O evangelho é assim, ele é lindo porque Jesus entregou a vida por nós, mas ele é lindo pela dinâmica. É. Ele não veio para aprisionar, Porque ele ele é veio para multiforme, libertar. né? É. Quer ver uma coisa? Lá em casa, não sei na casa de vocês, mas muitas vezes eu vou ajoelhar para orar, aí vem uns pernilongos, fica comendo minhas pernas. É verdade. Os pernilongos são Aí eu tudo falo, mandados, meu né? Deus. Aí eu falo, não, tem que jogar pelo menos um lençol aqui em cima das pernas, porque tem Mas vezes... isso acontece. E tem vezes Acontece, também é verdade. que a gente andou muito, ou ficou Tá o dia todo em pé, cansado, cara. as pernas tá doendo Não quando aguenta, dobra. né? De vez em quando eu dobro o joelho lá para orar verdade. antes do culto, eu oro mais ou menos meia hora lá. Aí quando vê as pernas tá doendo, aí eu tenho que ficar de pé para continuar orando É de isso pé. aí. Porque É. as pernas tá doendo muito. Tem É dia que eu verdade. nem posso ajoelhar porque as pernas não deixam. Tem vezes que dá um alívio, aí a gente vai, mas o que o irmão Luiz falou, tem o mesmo valor a É o oração. mesmo valor. Não, isso é poderoso mesmo. É poder. Até esse lance durante um tempo na minha juventude, eu me cobrava muito com esse negócio de Pô, dormir vai orando. né? pirar, mané. Até que um dia, cara, eu fui ministrado pelo Espírito Santo. Que eu, tipo assim, eu tava dormindo todo dia no colo do meu pai, cara. E olha que doido, porque assim, quando você é pai, você começa a ver algumas coisas sob a perspectiva do eterno, cara. Não é, pastor Carlos? Às vezes assim, eu acho lindo, cara.
o Vitor ele tá ali comigo, de repente ele se encosta, daqui a pouquinho o moleque, pum, pega no sono, deitadinho aqui no meu colo. Aí eu tô outro dia lá orando, passa, pum. Aí eu acordei no dia seguinte e falei, em nome de Jesus, amém, Senhor, me perdoa. E aí na hora eu fui ministrado pelo Espírito Santo, filho, você dormiu no meu colo aqui. Amém. E aí olha, imagina, eu dormi no colinho dele e acordei na presença dele. Olha que coisa maravilhosa. A última pessoa com quem eu conversei no meu dia foi o Senhor. E a primeira pessoa com quem eu falei foi o Senhor. Olha que coisa lindo. Sabe, é a simplicidade, é a liberdade, é o carinho que Deus faz na gente, o Espírito Santo faz. Olha como é que estava cansado, meu filho, vai dormir, meu filho. E às vezes assim eu tenho sonhos maravilhosos nesses dias. Então assim, não fica com coisa na tua cabeça que você dormiu orando, não, porque você dormiu falando com teu pai. Teu pai fez um cafuné e tu pegou no sono. É isso aí, terceira idade aprendendo com a juventude. Vamos orar pelo pastor Carlos Werle. O Júlio já está sinalizando ali, entendeu? E vamos fazer uma oração aqui de intercessão para que Deus possa operar, restaurar, curar e libertar. Ora pela saúde, por essa programação, né, que semana que vem a gente vai estar, né, ao vivo de outra forma, e para que Deus nos dê força, para que a gente consiga caminhar, nos sustentar, para que a gente tenha essa oportunidade de estar aqui, e o pastor Carlos Wesley termina, e depois Marquinhos, as considerações finais. Começa, é isso? Carlos. É um amor pelo Carlos. Ele não sai daqui ele não sai de perto da gente nunca, né? Legal. Vamos orar então. Espírito Santo, nós nos achegamos a Ti nesse momento em oração. Obrigado, Amém. Reconhecendo que sem Ti nada podemos fazer, que sem Ti nós nada somos. Louvamos ao Pai no momento em que atendeu o clamor do Filho, para que, como o Marquinho bem falou, para que a gente não ficasse órfão aqui na terra, serviente, né, às concupiscências das nossas vontades, mas nos foi enviado o Espírito da parte do próprio Deus, para que gerasse em nós uma vida santa, uma vida pura, uma vida cheia da presença de Deus. Nós te louvamos, Espírito Santo, nós te louvamos, Jesus, nós te louvamos, Pai, pelo teu amor, pela sua bondade, pela sua fidelidade em continuar nos amando, sabe? A tua palavra diz que o Senhor nos amou antes de todas as coisas, ainda lá pecadores, ainda lá gerados em pecado, mas por tua misericórdia e bondade, hoje, Deus, somos pessoas lavadas, somos pessoas remidas pelo teu Espírito Santo. Pai. Muito obrigado. Pedimos perdão, Senhor, pelas vezes que ainda pecamos, sabe? Pelas vezes que ainda negligenciamos a tua palavra, negligenciamos a tua vontade, das vezes que tomamos caminhos, Pai, guiados por pessoas cegas. Perdoa, Senhor Deus, o nosso pecado. Amém. De não examinarmos as tuas escrituras, sabe? De não buscarmos no Senhor a verdade, Senhor, que só pode vir se for pela sua palavra, Deus. Amém. Nesse momento, Senhor, onde nós nos colocamos diante de Ti, lavados, remidos, para interceder, Senhor, pela vida dos nossos amados e amadas irmãs que se encontram nesse momento adoecidos, ou alguns já, por graça e bondade do Senhor, em processo de recuperação. Oramos ao Senhor, Pai. Eu em particular, nas minhas orações, tenho orado para que o Senhor possa mandar um raio, Senhor, que atinja ali a mente, que essa mente seja restaurada de modo que venha a mandar os comandos ali para cada órgão, Senhor, e que haja restauração, Senhor, pelo teu poder, pela tua misericórdia, Pai. Citamos o pastor Carlos Wesley, citamos aqui o pastor Otávio, citamos aqui a irmã Edinalva, que esteve aqui na programação da semana passada, e pela representatividade desses três irmãos, Pai, nós
rogamos ao Senhor por todos aqueles Aleluia, que se Senhor. encontram nessa Sim, condição, Deus. Senhor, doentes, Obrigado. abatidos, Glória a Deus. sabe? Clamamos pelo Teu Espírito em favor de cada uma dessas Amém. pessoas, Em nome de Jesus. para que tenhamos notícias favoráveis Amém. de cura, Aleluia. de restauração, de Testemunhos, renovo, Pai. e que cada um desses nossos irmãos, Pai, mandem os seus testemunhos de maneira que a gente possa se alegrar com cada um Amém, deles. Senhor. Em nome de Amém. Jesus. Oramos, suplicando, porque cremos num Deus que nos ouve, que está conosco É em todos verdade. os Deus. momentos, Obrigado, meu e que Deus. segundo a Tua vontade, Pai, nos atende e nos abençoa. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Amém. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade Obrigado, que tivemos, Deus. ó Pai, aqui, Senhor Deus, nessa programação, de estar Obrigado, falando, Senhor Deus, Jesus. para um público, ó Pai, a qual, Senhor Deus, tem o desejo no coração, Senhor Deus, de ver, Senhor Deus, ó Deus, as suas vidas restauradas Amém, pelo poder do Paizinho. Teu Santo Espírito. Sim, Deus. Esteja, Senhor Deus, indo de encontro, ó Pai, os anseios, ó Pai, dos corações dos Teus filhos, ó Pai. Amém, Deus. Ó Deus de Israel, esteja tomando, ó Pai, a Dona Sarima, acendendo as Toma, tuas Pai, mãos Senhor, toma. nesta noite, ó Pai. Esteja abençoando a tua filha Em também, nome de Jesus. a mãezinha do nosso amado Marcos, Amém, também. Senhor. Toma ela nas tuas mãos, Em ó nome Pai, de venha, Jesus. Senhor Deus. Glória a Deus. Toma também a irmã Kátia, a irmã Silvia, também as Glória a nossas Deus. esposas, ó Pai. Amém, Senhor. Em nome de Esteja Jesus. tomando, Senhor Deus, as nossas famílias, ó Pai, Em nas nome tuas de mãos, ó Jesus. Pai. E que a cada dia, Senhor Deus, o Senhor esteja, Senhor, nos guardando, livrando do mal, Oh, fazendo, Deus. Senhor Deus, resplandecer, Senhor Deus, da tua glória sobre Em nós, ó nome de Pai. Jesus. Que não venha faltar, Senhor Deus, aleluia, o óleo, Senhor Deus, aquele óleo, Senhor Deus, que correu sobre a barba de Arão, que foi Amém. despejada Amém. na sua cabeça, também não venha faltar esse óleo Amém, sobre Deus. nós. Amém. Que venhamos, ó Pai, a cada dia mais, Pai, estar, Senhor Deus, com os nossos corações, ó Pai, ó Deus, verdadeiramente consagrados ao Senhor, ó Pai, Amém. para que tenhamos, ó Pai, uma palavra, Senhor Deus, de verdade na nossa Em boca. nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor Deus, a sair, Senhor Deus, de tudo que não procede do Senhor, Amém. mas esteja avivando, Senhor Deus, o teu povo, ó Pai, esteja avivando, Senhor Deus, o nosso trabalho, Senhor Deus, junto a Ti, Senhor Deus, que todo engano, Senhor Deus, toda maledicência, Senhor Deus, tudo que não procede do Senhor, venha cair por Em terra. nome de Pai. Jesus. Em Amém. nome de Jesus Cristo, ó Amém, Pai, Senhor. abençoa, Senhor Deus, o teu servo, ó Pai, Abençoa, Deus. Fernando, ó Pai, ajuda Abençoa, ele, Deus. Senhor Deus, dê a ele longevidade, vida, força, sustenta, Senhor Deus, Pai. para estar, aleluia, caminhando cada dia mais, Senhor Deus. Abençoa também, Senhor Deus, a nova Sião, Senhor Deus. Amém, Senhor, Pai, em no nome nome de Jesus, santo do o nosso Júlio, Senhor Pai, e Salvador Marcos, Jesus Cristo. Essas famílias, Esteja Pai, em tomando, nome de Senhor Deus, Jesus. os responsáveis, ó Pai, por essa Amém, Senhor, em programação, nome de Senhor Deus, Jesus. por essa rádio, Pai. Assim, Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, resplandece, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, da tua glória sobre Amém. todos Em nome de nós, Jesus. ó Pai, Amém. para a honra e para a glória do teu nome. Amém. Amém. E amém. Aleluia. Glória a Deus. Ô Pai, submetemos a tua vontade. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em Obrigado, nossas vidas. Jesus. Que teu Espírito de graça possa estar conosco. Amém. Senhor. Aqui é uma palavra para quem está Aleluia. ouvindo lá. Que Deus possa abençoar a vida e que a gente não possa perder o foco que é Jesus. Na videira verdadeira. Deixa a mensagem lá para os nossos irmãos. O desejo do meu coração é que você entenda, né, que vou aqui chamar o apóstolo Paulo para essas considerações finais. Ele escreve à igreja de Filipenses, que no capítulo 1, verso 6, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra há de aperfeiçoá-la, e em outra versão vai dizer, há de completá-la até o dia de Cristo. Nós fomos enxertados na videira que é Jesus, através desse sacrifício maravilhoso que ele fez, por bondade, misericórdia e amor do Pai. O desejo do meu coração é que você receba esse amor, que você entregue a sua vida a Jesus, que você seja conectado à videira, que você produza fruto, que você produza bons frutos, e que o próprio Deus ele vá cuidando de você, podando para que você frutifique cada vez mais. E creia, tenha certeza de que essa obra maravilhosa de salvação, de redenção, ela foi feita pelo próprio Deus, e Ele mesmo vai completá-la até o dia de Jesus, até quando Jesus vai voltar para resgatar a sua igreja. Creia nisso. Amém.
Amém. Obrigado aqui aos nossos irmãos que participaram. O pastor Carlos Soares participou da oração, né? Nossa irmã Rosa também. Todos os nossos irmãos que estão aqui presentes. Obrigado, nosso irmão Gervásio, né? Nossa irmã Renata também, né? A namorada, futura esposa do Marquinhos. A gente está querendo comer bolo para ver se apressa esse O relacionamento. Marquinhos ficou com a boca enxandada, foi da pizza. Da pizza, né? Tem Nossa pizza no irmã casório? Ana Maria Ferreira Barbosa, obrigado. Nosso irmão José Vidal, minha esposa Kátia Barros também. Tem um coraçãozinho aqui que não para. Sou eu aqui, é mano. você. Aqui, ó. É o 100 e o coração. É, o negócio do coração que não para. Aqui, ó. rapaz, Coração coraçãozinho batendo aqui. forte e o 100zão. Aqui é nota 100, rapaz. É nota É, máxima. Nata de Oliver, né? Essa Nota mulher que máxima. transformou a vida do Marquinhos. Hoje De ele é uma vermelho pessoa... aqui, ó. É uma pessoa feliz, ele chega aqui na rádio, radiante. Antigamente ele falava assim, puxa vida, a gente parava aqui embaixo tomando sorvete, ele cabisbaixo, Ó, vai inventar a história. Nunca, aí o povo vai falar assim, Ele olha falava só, assim, nunca vi esse cara triste na minha Ele vida, falava né? assim, poxa, ele falava assim, meus irmãos, a gente faz o programa, mas está faltando alguma coisa na minha vida. Ora por mim, poxa, já estou tantos anos nessa 10 situação anos. aqui. Meu Não, Deus. 5 anos, né? Sim. Desde a outra rádio lá, eu falava, calma, Marquinhos, o tempo de Deus, tem paciência, rapaz. Aí ele falava assim, pois é, rapaz, eu estou tendo paciência. E um dia chegou a bênção na vida dele. Hoje é um homem transformado pela palavra de Deus. Meu Deus. É um homem Nem que Salomão. chega na igreja, você sente aquela alegria, você sente a presença do Espírito Santo. Parece que o violão está tocando sozinho. É, meu Deus. Nem Salomão, hein, Julião? Olha aí, olha os caras aí. Muita Ó. alegria, né, pô? Obrigado você que tem assistido a nossa programação, obrigado aos nossos irmãos. A bênção final. Amém. Glórias a Deus. Receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Amém, Jesus Cristo amém. esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam Amém. 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 E aí, semana que vem, quinta-feira, aí com o pastor Carlos Soares, se Deus quiser, pela live ali ao vivo. Júlio, terminou, liga pra pizza aí. Ele vai sai. vai pagar Julião, hoje a Julião, pizza. antes da gente fechar a geral, dá para soltar aquela música aí no finalzinho? Soberano Deus, uma dica para vocês aí ouvirem aí do meu amigo Rômulo Riso, um cara que é bênção demais. Amém. E Glória a compôs e Deus. lançou essa canção linda, incrível aí. Deus abençoe sua vida. Amém. Amém. Ó, o pastor Carlos Soares está assistindo, ó. O pastor Carlos Soares dança pra caramba. É o quê? Ele dança pra caramba. Dança. Tchau, galerinha de Jesus. Deus abençoe.